Bem, amigos do curso intensivo para a Polícia Civil do Estado do Paraná, delegados de polícia, sejam muito bem-vindos ao nosso curso, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Direito Penal, parte geral. Nós vamos tratar daqueles pontos, em parte geral, que eu reputo com maior chance de incidência, de uma complexidade que exige atenção, e assim nós queremos prepará-lo para a sua prova. Sempre que um curso começa, você tem a oportunidade de fazer desse curso o melhor curso da sua vida. E isso não é diferente aqui, agora. Então preste atenção, leia o nosso material teórico, leia todo o material teórico, principalmente Direito Penal, parte geral, você estará preparado para a prova. Tudo bem? Vamos prestar atenção aqui? Então vamos. Bom, a gente começa tratando de alguns princípios que eu reputo importante destacar. Primeiro é o princípio da intervenção mínima do direito penal. Você sabe, o direito penal só intervém quando os outros ramos do direito não se mostram suficientes. Essa é a ideia do direito penal como sendo a última ratio, a última razão e o caráter subsidiário, então, do direito penal. Mas mais do que isso, nós precisamos entender que o direito penal também tem um caráter fragmentário. E isso é diferente de ser a última ratio. Isso é diferente da intervenção mínima, apesar de muito próximo. Veja, o direito penal é a última ratio, intervém minimamente, por quê? Porque ele cerceia o bem mais importante que o indivíduo tem depois da vida, que é a liberdade. Então, essa é a ideia da intervenção mínima. Qual é a ideia do caráter fragmentário do direito penal? O direito penal não tutela todos os bens jurídicos, mas apenas aqueles bens jurídicos que são reconhecidos como mais importantes pela sociedade. Caráter fragmentário, ele escolhe alguns bens jurídicos. Mas a intervenção mínima diz, mesmo em relação aos bens jurídicos que são protegidos pelo direito penal, nem todo ataque a esses bens jurídicos será passível de intervenção do direito penal. Por exemplo, patrimônio é protegido pelo direito penal. Concorda comigo? Roubo, furto, extorsão, ok, estelionato, tudo bem. Mas nem toda violação ao patrimônio chamará o direito penal. Por exemplo, dano culposo. O sujeito, por uma negligência, causa um acidente, causa dano no carro de outra pessoa que estava estacionado, ele tem o dever de indenizar, houve a violação do patrimônio de alguém, mas não houve crime. Nem toda violação ao patrimônio ou chama a intervenção do direito penal. Bom, princípio da insignificância. Quando eu falo em princípio da insignificância, em simples palavras, eu estou dizendo essa conduta foi irrelevante ao ponto de não merecer a atenção no direito penal. Você sabe que crime é fato típico, ilícito e culpável, segundo a teoria tripartite, que é a teoria que nós adotamos. O fato típico é composto por conduta, culposa ou dolosa, resultado, nexo causal que liga a conduta ao resultado e a tipicidade. Qual o conceito de tipicidade? Tipicidade, em sua origem, a ideia de tipicidade formal, consiste na subsunção do fato à norma. Se o fato preenche tudo aquilo que a norma traz como descrito. Mas isso para nós hoje é apenas a tipicidade formal.
é necessário que haja também tipicidade material. E a tipicidade material consiste na efetiva violação do bem jurídico, na relevante conduta praticada pelo indivíduo. E é aqui dentro da tipicidade material que vai ganhar força o princípio da insignificância. Se ele se faz presente, se há uma conduta insignificante, então não há tipicidade material, portanto não há tipicidade, portanto o fato é atípico, logo não há crime. Certo? Certo. Bom, tudo bem, sabe? Aqui eu abro parênteses, eu abro espaço para tratar de um ponto que o professor Eugênio Raul Zaffaroni fala. Para o professor, não basta que o fato seja típico, o fato típico e desculpável, não basta que a tipicidade seja uma tipicidade formal ou material. O professor diz que a tipicidade é composta pela tipicidade formal, mas também por uma tipicidade conglobante, que englobaria a tipicidade material, como nós estamos vendo aqui, e a antinormatividade. Samer, pode explicar? Sim. Para o professor Eugênio Raul Zaffaroni, o ordenamento jurídico deve guardar coerência. Ele não pode determinar que o indivíduo pratique uma conduta e, ao mesmo tempo, dizer que esta conduta é um fato típico, mas que não há crime porque o sujeito agiu acobertado por uma excludente de ilicitude de estrito cumprimento de um dever legal ou do exercício regular de um direito fomentado pelo Estado. Para ele, nesses casos, a conduta não tem antinormatividade, portanto, não há tipicidade conglobante. Logo, não há tipicidade, portanto, o fato é atípico. Samer, você pode me explicar? Claro. Vejamos um exemplo. Oficial de justiça que entra na casa de alguém, pega um móvel para satisfação de uma dívida, cumprindo ordem judicial, subtraiu coisa alheia móvel para outra. Então a sua conduta é fato típico de furto, mas ele não responde por crime, porque age acobertado pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento de um dever legal. Para o professor Eugênio Raul Zaffaroni, esta conduta é atípica. Portanto, qual é a consequência da adoção da teoria da tipicidade conglobante? É que o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito, quando fomentado pelo Estado, migram de excludentes de ilicitude para excludentes de tipicidade. Ah, essa? Sim, senhor. Tá, eu entendi, compreendi. Mas não são todas as excludentes de ilicitude que vão migrar. Não. Legítima defesa continua lá, estado de necessidade continua lá, exercício regular de um direito quando não fomentado pelo Estado continua lá, e outras causas excludentes de ilicitude. Só o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito quando fomentado é que migram para cá. Fui claro? Foi. Então tá bom, vamos lá. Bom, quero destacar para vocês um ponto.
Quando não há tipicidade material, o princípio da insignificância se fez presente. Portanto, há subsunção do fato à norma, mas não há tipicidade material. Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal, depois todos os tribunais, passaram a adotar, e agora continua sendo assim, 4 requisitos para que o princípio da insignificância se faça presente. Quais são eles? Eu chamo de OPRIO. Mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica perpetrada. Se esses 4 requisitos estiverem presentes, o fato é atípico porque não há tipicidade material. Com base nisso, por exemplo, o Supremo vai dizer que alguns crimes admitem a aplicação do princípio da insignificância, outros não. Por exemplo, descaminho admite, mas contrabando não admite. O STJ vai dizer na súmula 599, salvo engano, na verdade, súmula, que não cabe a aplicação do princípio da insignificância para os crimes contra a administração pública, que é um erro. Mas o STJ sumulou a matéria e para a prova está valendo. Ainda, não cabe a aplicação do princípio da insignificância aos crimes cometidos, também entendimento sumulado, na seara da violência doméstica e familiar contra a mulher. Por quê? Porque eu não posso falar que há uma mínima ofensividade da conduta. Eu não posso falar que há um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância nunca se farão presentes in toto. Essa que é a ideia. Certo? Certo. Bom, via de regra, a reiteração delitiva impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Se o sujeito todo dia furta R$80 ou furta alimentos que correspondem a R$80, ele não pode ser agraciado com o princípio da insignificância, porque há uma periculosidade maior social, a periculosidade social da sua ação é maior. Tudo bem, Samber, entendi. Então, eu posso ter para a prova que não cabe a aplicação do princípio da insignificância ao reincidente ou a quem reitera na prática delitiva, em regra, sim. Mas o Supremo já admitiu a aplicação do princípio da insignificância para o reincidente. Qual foi o caso? O sujeito havia sido condenado, sentença transitada em julgado, pela prática de lesão corporal leve. Depois, ele foi e praticou um delito de furto de R$16. Então, o que o Supremo disse? Se a reiteração se dá em relação a bem jurídico distinto, nada impede a aplicação do princípio da insignificância. No primeiro, houve a violação à integridade física. Neste, houve a violação do patrimônio. Então, é possível a aplicação para este caso do princípio da insignificância. Lembrando que as cortes superiores levam em consideração o quê? A condição financeira da vítima. Bom, a doutrina moderna faz ainda uma distinção. Ela fala, o princípio da insignificância é o princípio da bagatela. Houve uma bagatela e é por isso que o direito penal não intervirá. E nós chamaremos isso de bagatela própria, falta tipicidade material. Mas há também uma bagatela imprópria.
Situações em que, apesar do desvalor da conduta, do desvalor do resultado, a pena é absolutamente desnecessária. Nessas situações, propriamente não há bagatela, mas a pena é absolutamente desnecessária. E por isso o princípio da bagatela imprópria, já que propriamente não há bagatela. É o caso clássico do perdão judicial. O pai que, dirigindo a 180 km por hora, colide e causa a morte do filho passageiro. Este pai praticou o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Eu pergunto, há desvalor na conduta? Há, porque houve imprudência. Eu pergunto, há desvalor no resultado? Há, porque houve morte. Mas eu pergunto, a pena é necessária? Não, é absolutamente desnecessária. O que é ceifar a liberdade de quem ceifou a vida do próprio filho? A pena da vida, a pena da história é muito maior do que a do direito penal e tornou a pena do direito penal absolutamente desnecessária. Nesse caso, nos termos da súmula 18 do STJ, o juiz declarará extinta a punibilidade ao conceder o perdão judicial. Ok? Ok, não há sentença condenatória. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade nos dirá que não há crime sem lei anterior que o preveja. Não há pena sem prévia cominação legal. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, que também traz essa redação que você encontra no artigo 1º do Código Penal. O princípio da legalidade, muitíssimo caro ao nosso ordenamento, ao Estado de Direito. Sem ele, o Estado de Direito não existe. A lei penal, nas palavras de von List, é a carta magna do delinquente. Ele pode fazer tudo aquilo que não está previsto como proibido. Então é a magna carta libertatum do delinquente. É o que dizia von List, lembrado por Nelson Grier, lembrado por Sérgio Mocker. De maneira que é preciso que nós respeitemos o princípio da legalidade. Não há crime nem pena sem lei. Princípio da reserva legal. Deve ser lei em sentido estrito. Medida provisória não pode tratar de direito penal. Lei delegada não pode tratar de direito penal. Isso porque a Constituição dispõe que lei delegada não pode tratar de direitos individuais. Summer, medida provisória não pode tratar de direito penal? Não pode, salvo se for direito penal não incriminador. Isso porque o Supremo admitiu a abolitio criminis temporária, que se fez e que se repetiu em relação ao Estatuto do Desarmamento. Direito penal não incriminador, podendo ser tratado por meio de medida provisória. Não há crime sem lei anterior, princípio da anterioridade. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Não há crime sem lei escrita, não há crime sem lei estrita. Princípio da taxatividade, não há crime sem lei certa. Lei escrita, eu não posso me valer de analogia. Lei estrita, eu não posso me valer de analogia para punir alguém. Nós não admitimos analogia in malam partem, apenas in bonam partem. Não há crime nem pena sem lei certa.
princípio da taxatividade. Os tipos penais devem ter clareza. E aqui nós começamos a entender o seguinte: eu preciso saber o que é vedado pela norma penal. Essa é a ideia da lei certa, da lei taxativa. Veja você que se houver uma lei que traga o seguinte dispositivo, artigo 1º, adotar comportamento contrário ao interesse público, pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Ora, o que é adotar comportamento contrário ao interesse público? Furar a fila é adotar comportamento contrário. Furar o semáforo, estacionar em local proibido. Há vários comportamentos que nós podemos dizer que são contrários ao interesse público. Esta lei, apesar de parecer cumprir o princípio da legalidade, não cumpre, porque traz uma lei penal que não é certa. Traz uma lei penal que afronta a taxatividade. Não há crime nem pena sem lei necessária. Mais uma vez, o direito penal só intervém quando os demais ramos do direito se mostram insuficientes. Princípio da presunção de inocência. Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento que pode mudar a jurisprudência. Eu gravo essa aula dia 18/10/2019. Então você acompanhe a jurisprudência do Supremo, porque na data de ontem o Supremo iniciou o julgamento que pode alterar a sua jurisprudência e que deve alterar a sua jurisprudência. Então fiquemos aí atentos ao que o Supremo decidirá. O princípio da presunção de inocência diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da condenação ou da sentença penal condenatória. A partir desta garantia constitucional, é possível extrair 3 máximas. A primeira é que só é possível executar a pena após o seu trânsito em julgado. Segunda é que quem deve comprovar a responsabilidade do réu é o Ministério Público, já que ele é presumivelmente inocente. E o terceiro é que se houver dúvida ao final da ação penal, o juiz deve, merece, tem que absolver o réu, já que presumivelmente inocente. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, até esta data, deve mudar a jurisprudência, entende que, após a confirmação da condenação em segunda instância, é plenamente possível o início da execução provisória da pena. O Supremo entende que isso não afronta a presunção de inocência. Por quê? Porque os fatos já estão definitivamente apreciados. Você só pode questionar junto ao STJ ou ao Supremo Tribunal Federal o direito, não mais os fatos. Não se admite o revolvimento fático em sede de recurso especial ou recurso extraordinário. E como os fatos já estão, então, definitivamente apreciados, inicia-se a execução da pena, sem violação ao princípio da presunção de inocência. Bom, tudo bem. Princípio da vedação do bis in idem. O princípio da vedação do bis in idem, que não encontra previsão expressa na nossa Constituição, encontra previsão no Estatuto de Roma, que é por nós adotado, e é adotado pela nossa jurisprudência e respeitado pela nossa jurisprudência. Ninguém será processado nem condenado 2 vezes pelo mesmo fato. Isso significa que, se ele já foi absolvido, não dá mais para você voltar atrás.
ainda que você tenha uma notícia nova que comprove que ele foi o autor da infração penal. Ninguém será processado 2 vezes pelo mesmo fato. Esse princípio não é absoluto. Você percebe isso pela leitura do artigo 8º do Código Penal. O artigo 7º trata da extraterritorialidade da lei penal. Então vem o artigo 8º e diz, olha, se o sujeito tiver cumprido pena no estrangeiro pela prática desse crime, esta pena cumprida lá atenuará a pena a ser cumprida aqui, se diversa, ou nela será computada se a mesma. Então, se ele foi condenado a 8 anos de privação de liberdade no Brasil e 3 na Suíça, e ele cumpriu 3 anos na Suíça e agora veio para o Brasil, faltam apenas 5. Mas veja, isso significa que ele foi processado e condenado 2 vezes pelo mesmo fato, uma na Suíça, uma no Brasil. Por isso, o princípio não é absoluto, mas nós o adotamos. E o STJ dirá o seguinte, se o fato já foi apreciado, não cabe nova apreciação fática. Ainda que o fato não tenha sido trazido por inteiro a juízo. Houve um roubo em uma padaria. Então houve o roubo em uma padaria. O sujeito entrou, roubou 2 pessoas, segundo narra a denúncia, e foi embora. Depois descobre-se que na verdade foram 3 pessoas. Ele foi condenado, encerrou os processos, mas que na verdade eram 3 pessoas que estavam na padaria naquele dia. Não é possível agora oferecer denúncia para este terceiro crime que foi praticado em concurso formal, porque o assalto à padaria, aquele fato já foi apreciado. A proibição de imposição de mais de uma consequência jurídico-repressiva pela prática dos mesmos fatos ocorre, ainda quando o comportamento imputado ao acusado, definido espaço temporalmente, não tenha sido trazido por inteiro para apreciação do juízo. Bom, pessoal, voltamos aqui para falar dos substratos do crime. Já disse a vocês, segundo o conceito que prevalece, conceito tripartite, nós não adotamos nem o bipartite, nem o quadripartite. Para a gente, crime é fato típico, ilícito e culpável. Não é nem fato típico, ilícito só, e não é fato típico, ilícito, culpável e punível. É fato típico, ilícito e culpável. Nós vamos falar da conduta hoje, por conta das teorias que são importantíssimas. O fato típico corresponde o quê? A uma conduta que se amolda ao descrito em uma norma penal incriminadora. Quais são os elementos do fato típico? Uma conduta, um resultado, um nexo causal, que é este vínculo que liga o resultado à conduta, e a tipicidade, da qual já falamos, tipicidade material, tipicidade formal. Mas falemos da conduta. O conceito de conduta varia de acordo com a teoria que é adotada. E nós vamos nos debruçar sobre 3 teorias e eu gostaria que você prestasse atenção. A primeira teoria é a teoria causalista. A teoria causalista diz que conduta é um movimento corporal voluntário que produz modificação no mundo exterior, perceptível pelos sentidos. Veja, um movimento corporal voluntário. Para eles, a vontade é composta por 2 elementos. Um elemento interno, que é o desejo de se movimentar, e um elemento externo, que é a efetiva movimentação. Mas ninguém está preocupado com a finalidade desse movimento, a finalidade dessa vontade. Aqui ainda não se preocupa. É um movimento corporal voluntário que produz modificação no mundo exterior, perceptível pelos sentidos. Aqui vem outras críticas. Primeiro, quando os causalistas dizem que a conduta é um movimento,
Eles explicam crimes comissivos, mas não explicam crimes omissivos. Por vezes, o crime consiste justamente em não se movimentar, quando era necessário que você se movimentasse. Por exemplo, omissão de socorro. Além disso, quando eles dizem que crime é um movimento corporal voluntário que produz resultado no mundo exterior perceptível pelos sentidos, há uma explicação para os crimes materiais. Mas não estão explicados crimes de mera conduta. Não estão explicados crimes formais. Por quê? Porque não exigem a ocorrência de um resultado naturalístico para fins de consumação. Eles são crimes, nas palavras do professor Nelson Hungria, que se satisfazem com o perigo do dano, apesar de não serem assim classificados. A extorsão mediante sequestro, o sujeito sequestra porque quer obter a vantagem. Não é preciso que ele obtenha para que o crime esteja consumado. Basta a sua intenção. Basta o risco do dano, do pagamento, para que o crime esteja consumado. Mas, de qualquer sorte, mais essa crítica. A teoria causalista é necessariamente tripartite, porque a análise do dolo e da culpa não se dá no fato típico. Então você tem o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Para eles, a ilicitude é uma ilicitude formal. Se não estiver presente uma causa excludente de ilicitude, o fato típico é também ilícito. Mas a culpabilidade para os causalistas é uma culpabilidade psicológica. É uma culpabilidade gênero, do qual são espécies o dolo e a culpa. A imputabilidade é mero pressuposto da culpabilidade, não é integrante dela. Samer, e aí? E aí o que, meu filho? E aí? Que é isso? Qual é mais uma crítica? É que para a definição do fato típico, eu tenho que saber qual a finalidade. Mas eles colocam o dolo aqui na culpabilidade. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais que eu quero destacar. Não. Vamos à teoria neocantista ou neoclássica. A teoria neocantista ou neoclássica avança e avança bem. Ela diz, olha, conduta é um comportamento humano voluntário. E quando ela fala em comportamento, ela abrange tanto condutas comissivas quanto condutas omissivas, já que o comportamento pode ser um fazer ou um não fazer. Tudo bem. Para os neocantistas, a ilicitude é dotada de um elemento material, de maneira que se não há violação ao bem jurídico tutelado, não há ilicitude. Olha o aspecto material e não formal da ilicitude. E, portanto, faz-se presente uma excludente ilicitude. Na culpabilidade, eles vão além. Para os neocantistas, a culpabilidade é composta por elementos psicológicos, mas também é composta por elementos normativos. A culpabilidade é composta pela imputabilidade
pela exigibilidade de conduta diversa e pelo dolo ou culpa. O dolo aqui é carregado de uma consciência atual da ilicitude. Então, nós chamamos este dolo de dolo normativo, porque ele tem um elemento normativo, que é a consciência atual da ilicitude. Certo? Certo. Se eu quero destacar mais alguma coisa. E aí, como há elementos psicológicos e normativos, nós dizemos que a teoria neoclássica adota na culpabilidade a teoria psicológico-normativa. Ok? Ok. Aí, o que acontece? Um cara chamado Weltzel olha para eles e diz: gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aí. A verdade é que vamos passar numa situação. O João dá uma facada no braço do José. Logo depois a polícia chega e eles vão embora. O João é preso e levado à delegacia. Que crime o João cometeu? Lesão corporal grave ou leve, enfim, mas vamos deixar assim. Vamos supor que tenha sido grave. Uma lesão corporal grave ou foi uma tentativa de homicídio? A facada no braço. Ele queria acertar o peito, acertou o braço. E a polícia logo chegou. Quando ele acertou o braço, ele queria matar ou ele queria apenas lesionar? A resposta para essa pergunta é importantíssima, porque isso vai definir o fato típico por ele praticado. Tá, Samer, como assim? Como assim o quê? Para eu definir o fato típico, eu preciso saber qual era a finalidade do agente com a sua conduta. Portanto, não há conduta desprovida de finalidade. E então Weltzel vai dizer: olha, conduta é o comportamento humano voluntário psiquicamente dirigido a um fim. Entendeu ou não? Entendi. Então o que eu coloco aqui? Que a conduta é dolosa ou culposa. Tá, Samer, e daí? A ilicitude para os finalistas é uma ilicitude formal. Nós temos indícios de ilicitude. Nós adotamos a teoria da indiciariedade, ratio cognoscendi. Se o fato é típico, presume-se que ele seja também ilícito, salvo se estiver presente uma excludente de ilicitude. Tá, Samer. E aí? E aí o quê? Fato típico, ilícito, culpável. A culpabilidade agora está sem qualquer elemento psicológico, porque dolo e culpa migraram para o fato típico.
só restaram elementos normativos na culpabilidade. A culpabilidade aqui é composta por imputabilidade, por exigibilidade de conduta diversa e por potencial consciência da ilicitude. Veja, não é sequer necessária a consciência atual da ilicitude. Basta potencial consciência da ilicitude. Pronto. Ah, é? É. Ok? Ok. Por isso nós vamos dizer que os finalistas adotaram a teoria normativa pura da culpabilidade. Entendeu? Por quê? Porque não há elementos psicológicos na culpabilidade. Como o elemento que era normativo no dolo ficou, potencial consciência da ilicitude, o dolo que migrou para cá foi um dolo natural. Constituído por um elemento cognitivo, ele sabe o que faz, e por um elemento volitivo, ele faz porque quer. Tem consciência e tem vontade, dolo natural. Aqui já falei. Críticas ao finalismo. O finalismo, vamos lá, alguns pontos que eu quero destacar para você. Primeiro, críticas ao finalismo. O finalismo explica muitíssimo bem os crimes dolosos. A finalidade do sujeito serve para eu dizer qual crime que ele praticou. Ok, mas e no crime culposo? Que a finalidade do sujeito é lícita. Como é que eu explico isso? Então, a reprovação da conduta de um crime culposo recai não sobre a finalidade do agente, mas sobre os meios que ele elegeu para alcançar esta finalidade. Só? Ok. Sobre os meios que ele elegeu para alcançar essa finalidade. Summer, eu posso dizer então que nós adotamos a teoria normativa pura da culpabilidade? Não é técnico falar isso. Na verdade, nós adotamos a teoria limitada da culpabilidade. Mas qual é a diferença? A teoria normativa pura da culpabilidade, também conhecida como teoria extremada da culpabilidade, considera que a culpabilidade é composta por imputabilidade, exigibilidade diversa e potencial consciência da ilicitude. A teoria limitada da culpabilidade, que é a que a gente adota, diz que a culpabilidade é composta por imputabilidade, exigibilidade, conduta diversa e potencial consciência da ilicitude. E ainda há uma terceira teoria, que é a teoria extremada sui generis. Que também entende isso. Mas onde está a diferença entre elas? Em que lugar se encontra a diferença entre elas? A diferença se encontra no seguinte. Nós sabemos que existem discriminantes putativas por erro de tipo. Então, o que é uma discriminante putativa? É uma discriminante que só existe na cabeça do sujeito. Por erro de tipo, por uma má compreensão da realidade. O João olha para o José, que é o seu desafeto. O José está colocando a mão no bolso e está tirando alguma coisa. O João acha que é uma faca.
ou que é uma arma e que José vai atirar para matá-lo. João se antecipa, saca a sua arma, atira e mata José. Isso, João agiu acobertado por agiu acreditando estar acobertado por uma excludente ilicitude que seria a legítima defesa. Mas José só ia tirar um lenço. Há uma discriminante putativa por erro de tipo. O que o código diz? Diz que se essa discriminante é invencível, o sujeito está isento de pena. Certo? Certo. Mas se essa discriminante é vencível, ele responde pelo crime culposo. Se o erro é invencível, portanto excusável, o sujeito está isento de pena. Agora, se o erro era vencível, portanto inexcusável, indesculpável, ele responde pelo crime culposo. Para a teoria extremada da culpabilidade, a discriminante putativa por erro de tipo é uma espécie de erro de proibição e não de erro de tipo. Porque o código diz que o sujeito está isento de pena. E não diz que não há crime, diz que ele está isento de pena, o que é próprio de um erro de proibição. Para a teoria limitada da culpabilidade, que é a que nós adotamos, a discriminante putativa por erro de tipo é uma espécie de erro de tipo. Quando o erro é invencível, não há crime, porque não há dolo e nem culpa. E, portanto, o sujeito está isento de pena. O código narra uma consequência, mas, evidentemente, não há crime. E tanto é esse o entendimento do código que ele diz, se o erro é vencível, o crime é um crime, o sujeito responde pelo crime culposo, se houver previsão na lei. Culposo, o que é uma consequência clássica de erro de tipo vencível. Porque o erro de tipo sempre exclui o dolo. Quando invencível, exclui o dolo e a culpa. Quando vencível, exclui o dolo, mas permanece a culpa. Veja que é esse o entendimento do código. E aí, como tudo em direito, um diz que é assim, outro diz que é assado, e o outro vem e diz que depende. A teoria extremada sui generis diz assim, olha, quando a discriminante putativa por erro de tipo ocorre e o erro é invencível, nós temos uma espécie de erro de proibição, porque ele está isento de pena. Mas se o erro é vencível, nós temos um erro de tipo, porque ele responde pelo crime culposo. Mas nós adotamos a teoria limitada da culpabilidade. Vimos a teoria causalista, vimos a teoria neocantista ou neoclássica, vimos a teoria finalista. Há ainda uma teoria, que é a teoria da adequação social, que diz assim, conduta é um comportamento humano voluntário, psiquicamente dirigido a um fim socialmente reprovável. Se não há uma reprovabilidade social, não há crime. O problema é que a teoria da adequação social, ela gera uma insegurança jurídica, porque você não sabe quando o fim é socialmente reprovado ou não. Entendeu? Ok. Por fim, teoria adotada pelo Código Penal. Nosso Código Penal adota a teoria finalista. Mas o Código Penal Militar, o nosso Código Penal Militar, adota a teoria causalista. E coloca o dolo e a culpa
lá na culpabilidade. Basta você ter a curiosidade de ler o artigo 33 do Código Penal Militar. Pessoal, com isso nós chegamos ao fim da nossa primeira aula de Direito Penal, parte geral. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença, pedir para você fazer desse curso o melhor curso da sua vida, pedir para você se empenhar, pedir para você se dedicar, que a sua prova chegará. E quando ela chegar, você tem que estar preparado. Primeira fase é assim, o sujeito está fazendo 60 e o ponto de corte está 70. E aí ele vai estudando. Aí vai subindo um pouco o desempenho dele. 3 meses até a prova, 64, 65, 66, 67. Ele vai estudando todos os dias, descansa um dia na semana, mas assim, vai estudando disciplinadamente, vai subindo. No final daqueles 3 meses ele está fazendo 71, 70, 72, vai para a prova, fez 70 na prova. E o ponto de corte foi 70. E aí ele foi para a segunda fase. Aí na segunda fase é outro concurso, é outra história. Entendeu? Entendi. Então, é na parte que a gente constrói o todo. Não fique olhando para o todo, não. Fique olhando para a parte. Cada dia, cumpra disciplinadamente. Você vai ver o resultado. Combinado? Muitíssimo obrigado. Ótimos estudos. E a gente se encontra na nossa próxima aula.